Como uma cidade inteira pode ignorar uma mulher que dedicou sua vida a cuidar de suas crianças? Maria Clara, uma professora exemplar, viu sua vida virar de cabeça para baixo em questão de meses, sendo jogada nas ruas e tratada como uma criminosa por aqueles que antes a aplaudiam. O preconceito e o abandono a condenaram sem julgamento. O que levou essa mulher, que era vista como um exemplo, a ser desprezada e invisível? Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios de Vale Esperança. Sempre encontrou paz no mundo do conhecimento. Cada dia, embarco em uma jornada com meus alunos. Suas mentes jovens ansiosas para absorver as lições que transmito. A sala de aula era seu santuário. Um lugar onde vidas eram moldadas e sonhos criavam asas. Anos se transformavam em décadas, cada uma marcada pelo sucesso dos meus alunos, seus triunfos ecoando os meus. Maria Clara havia construído um legado, não de tijolos e cimento, mas de mentes acesas e espíritos libertados. A vida, no entanto, tem um jeito de virar até mesmo as histórias mais bem planejadas de cabeça para baixo. Em uma noite fatídica, enquanto eu voltava para casa, o mundo ao meu redor se dissolveu em uma sinfonia de pneus cantando e vidro estilhaçando. O mundo se apagou. Quando acordei, o mundo era uma tapeçaria de dor e confusão. Os médicos, com semblantes carregados de preocupação, deram a notícia que mudaria sua vida. O acidente havia afetado sua mobilidade para sempre. Confinada a uma cadeira de rodas, Maria Clara se viu como uma estranha em um mundo que antes conhecia. O calor humano que eu encontrava nos olhos da minha comunidade foi substituído por uma distância gélida. Sussurros a seguiam como sombras, seus tons baixos a pintando como uma figura trágica marcada pela infelicidade. Os sussurros logo deram lugar a um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que falava muito sobre a fragilidade das relações humanas. Os sussurros mais dolorosos vinham de Miguel, um ex-aluno cuja vida ela havia tocado. Ele era um jovem cheio de promessas, mas a vida o havia transformado de maneiras inesperadas. Outrora um menino de olhos brilhantes, ávido por aprender, Miguel sempre se destacava na sala de aula. Ele tinha sonhos grandes e um coração cheio de esperança. Eu havia me tornado um homem endurecido pela indiferença do mundo. As dificuldades da vida e as decepções constantes haviam apagado aquele brilho de seus olhos. Ele via o infortúnio dela como fonte de fofoca, alimentando as chamas do preconceito a cada palavra descuidada. A pequena comunidade onde viviam era um caldeirão de rumores e julgamentos. Mesmo naquela escuridão, um vislumbre de esperança permanecia. Havia momentos em que ele se lembrava de sua antiga paixão pela vida e pelo aprendizado. Dona Lourdes, uma mulher de bom coração que administrava uma pequena padaria, enxergava além da cadeira de rodas. Ela via a alma de Maria Clara, uma alma que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Ela ofereceu a Maria Clara uma refeição quente, algo que parecia simples, mas que carregava um significado profundo. E uma palavra gentil, lembrando-a de que, mesmo nas profundezas do desespero, a humanidade ainda podia florescer. A bondade de Dona Lourdes era um farol de luz em tempos sombrios, um lembrete de que a empatia e a compaixão ainda existiam. Em uma noite fria, enquanto Maria Clara buscava abrigo em um vão de porta dilapidado, uma carteira surrada chamou sua atenção. Atraída por uma força invisível, ela estendeu a mão e a abriu. Dentro, ela descobriu uma pequena fotografia desbotada de um jovem com olhos gentis e um sorriso desarmador. Algo em seu olhar despertou um vislumbre de esperança dentro dela. Agarrando a carteira, ela jurou encontrar seu dono, um pequeno ato de desafio contra o desespero que ameaçava consumi-la. A busca pelo dono da carteira a levou até Henrique, um marceneiro com um coração tão robusto quanto os móveis que ele construía. Ele ouviu atentamente enquanto Maria Clara contava sua história, seus olhos refletindo empatia e compreensão. Tocado por sua situação, Henrique ofereceu a ela um lugar para ficar em sua modesta oficina.
Não era muito, mas era um santuário, um refúgio da tempestade que havia engolfado sua vida. A notícia da gentileza de Henrique se espalhou pela cidade, plantando sementes de dúvida nas mentes daqueles que haviam virado as costas para Maria Clara. Alguns ficaram envergonhados, percebendo a crueldade de sua indiferença. Outros, como Miguel, se agarraram aos seus preconceitos, seus corações endurecidos pelo medo de confrontar suas próprias falhas. No entanto, a cada dia que passava, a verdade do espírito de Maria Clara brilhava mais forte, corroendo os muros de preconceito que haviam sido erguidos ao seu redor. Seção 8. Erguendo-se das cinzas. Esta é a história de Maria Clara, uma mulher que enfrentou adversidades inimagináveis, mas que encontrou a força para se reerguer, com apoio e gentileza inabaláveis, de amigos e familiares que nunca desistiram dela. Maria Clara, você pode reconstruir sua vida. Cada tijolo que você coloca é um símbolo de sua determinação e coragem. Você é mais forte do que pensa. A força que você possui é uma luz que guia seu caminho. Sim, minha querida, nós acreditamos em você. Sua jornada é uma inspiração para todos nós. Sua paixão por ensinar é sua força. Cada aula que você dá é um passo em direção à sua própria cura. Obrigado a vocês dois. Encontrarei consolo em ensinar, em compartilhar meu conhecimento e minha paixão, oferecendo aulas para as crianças do bairro. Cada criança que aprende é uma vitória pessoal. Sua oficina se transformou em uma sala de aula mais uma vez, um lugar de aprendizado e crescimento, cheia do riso de crianças ansiosas para aprender. O som da alegria e da curiosidade preenche o ar. Embora meu mundo tenha sido irrevogavelmente alterado, meu espírito permanece intacto. Encontrei um novo propósito, uma nova missão, uma nova maneira de acender a chama do conhecimento nos corações dos outros. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer a diferença. Seção 9. Um farol de esperança. A notícia da escola improvisada de Maria Clara chegou aos ouvidos do prefeito da cidade. Comovido com sua história e com o respeito recém-descoberto da comunidade por ela, ele propôs uma ideia radical. Uma nova escola, uma que seja acessível a todos, isso seria incrível. Os moradores da cidade, com seus corações tocados pela resiliência de Maria Clara, se uniram em torno da ideia. Eles contribuíram com seu tempo, seus recursos e seus corações para o projeto, transformando-o em um símbolo de união e esperança. Seção 10. O espírito duradouro da humanidade. No dia em que a escola abriu, Maria Clara, radiante de orgulho, observou os alunos, tanto os sem deficiência quanto os com deficiência, entrando em fila pelas portas. Este é um dia de celebração, uma prova do espírito duradouro da humanidade e sua capacidade de compaixão. Até mesmo Miguel, com os olhos cheios de remorso, estava entre a multidão, percebendo o profundo impacto de suas ações e o poder da redenção. Agora eu vejo. Eu entendo o poder da resiliência e a importância da compaixão. Sinto muito por minhas ações passadas. Seção 11. Um novo capítulo. Começa. Este é um momento de transformação, um ponto de virada que marca o início de uma nova jornada. Enquanto Maria Clara estava na frente de sua sala de aula, uma sinfonia de rostos ansiosos olhando para ela, ela sentiu uma onda de emoções. Cada olhar, cada expressão, refletia uma história, uma esperança, um sonho. Ela percebeu que sua jornada, embora repleta de desafios, a havia levado a um destino mais profundo do que ela jamais poderia ter imaginado. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida, tudo contribuiu para moldar a pessoa que ela é hoje. O acidente, o preconceito, o desespero, tudo isso empalidece em comparação com a força que descobri dentro de mim. Foi um processo doloroso, mas também incrivelmente revelador.
Descobri que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na coragem de enfrentá-lo. E o apoio inabalável que encontrei em lugares inesperados foi um presente inestimável. Amigos, familiares, até mesmo estranhos, todos contribuíram para minha recuperação e crescimento. A vida lhe pregou uma peça inesperada, mas ela a agarrou com graça e emergiu mais forte. Um farol de esperança para qualquer pessoa que esteja enfrentando suas próprias tempestades pessoais. Sua história é um testemunho do poder da resiliência e da capacidade humana de se adaptar e prosperar. Para mim, a lição é clara. Os maiores desafios da vida geralmente revelam nossas maiores forças. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de crescimento, uma chance de descobrir o que realmente somos capazes de alcançar. E mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano, alimentado pela resiliência e compaixão, pode triunfar sobre a adversidade. É essa força interior, essa chama inextinguível, que nos guia através das tempestades e nos leva a um lugar de luz e esperança.